impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificou o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E a quem de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É um dos textos mais poderosos da Bíblia Sagrada. E esse texto ele chama atenção porque ele começa com uma narrativa um pouco diferente. Ele começa dizendo assim: no ano da morte de alguém. Nesse caso aqui foi na morte de Uzias. No ano em que morreu Uzias, Isaías revela que ele vê a glória de Deus. E aí a gente vai parar um pouco para viajar nessa história, porque é um dos poucos textos na Bíblia onde começa dessa forma, relatando a morte de alguém e declarando a glória de Deus. Então a gente vai um pouquinho viajar na história de Uzias, para que a gente entenda o cenário e o porquê que esse texto começa assim. E eu quero que você entenda comigo, querido. Uzias, depois da morte do seu pai, adolescente, pegou uma missão braba na mão, pegou uma peteca na mão. Quantos anos você tem, Alex? Não, você é velho. Uzias tinha 16 anos. Com 16 anos ele assume uma peteca na mão, que é assumir o reinado de Judá. Só que ele foi aclamado pelo povo, o povo escolheu Uzias para ser rei naquele lugar. E Uzias pega um reino que está um pouco meio desolado. E ele, naquele momento que ele começa o seu trabalho, o início da sua trajetória foi espetacular. Uzias fez um trabalho incrível, invejoso. Aliás, quando eu estou com jovens e adolescentes, que a gente está batendo papo sobre o crescimento espiritual, o que é que Deus tem para prover, o que é que Deus pode fazer na vida do jovem e do adolescente, eu uso como exemplo Uzias, porque Uzias era fantástico no seu início, surreal o que ele fazia. Eu quero tratar alguns pontos de Uzias aqui com vocês, para vocês entenderem o que Deus tem para nós na noite de hoje. Então Uzias começa o seu reinado. E aí no verso 26, a história está em 2 Crônica 26, gente, vale muito a pena ver essa história depois. Eu vou dar um resumo, mas a história é maravilhosa. No verso 26 do capítulo 5, a Bíblia começa revelando que aquele jovem, tudo que ele pedia ao Senhor, o que ele buscava ao Senhor, Deus fazia prosperar. A primeira coisa que a gente tem que aprender é isso. Tudo quando busca o Senhor, Deus faz prosperar. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa aprender. Então, enquanto Uzias buscava, Deus fazia prosperar. E olha o motivo de Uzias começar a ter essa prosperidade. É porque Uzias tinha pontos excelentes na vida dele. O primeiro ponto que Uzias tinha excelente era o ponto militar. A estrutura militar de Uzias era maravilhosa. Uzias teve ideias incríveis. Para a época, ele começou a fazer uma logística muito avançada para aquele momento ali. Só para vocês terem ideia, Uzias se junta com os malucos lá, que sempre tem um maluco, não tem? No trabalho, em todo lugar. Uzias se junta com os camaradas desses. E numa época como aquela, eles conseguem fazer uma arma que lançava flechas em grandes quantidades e pedras grandes em longa distância. Era o canhão da época. Uzias criou o canhão. Uzias criou o canhão da época. Não existia isso. E Uzias fez muito mais. Uzias pediu para colocar torres em vários lugares, cercando as cidades. Até no deserto Uzias botou torre. E essas torres eram torres que estavam municiadas. A parte de estrutura de Uzias militar, de artilharia e infantaria, era de dar inveja. Uzias ficou temido. Uzias foi reconhecido por todos ao seu redor, porque quem encarava Uzias se dava muito mal.
Os filisteus se deram muito mal. Uzias recebeu uma fama gigantesca, aquele rei, né? Militarmente falando. Agora, quem que se metia de besta com ele? Ninguém. Era comparado como o exército dos Estados Unidos hoje, forte, uma fortaleza poderosa. Ninguém invadia aquele reino. E aí Uzias, além desse ponto militar, Uzias também, ele era apaixonado pela agricultura. Sabe aquela pessoa apaixonada pela agricultura? Era Uzias. Ele fazia com que prosperasse mais e mais toda a parte de frutas, legumes. A agricultura dele era de grande fartura. Os animais no reino de Uzias era um reino muito cheio de riquezas. Olha isso que está acontecendo para você entender o que Deus tem para nós hoje. E aí, o que é que acontece? Uzias manda cavar poço em tudo quanto é canto, tinha água à vontade, um lugar maravilhoso. Uzias conseguiu politicamente fazer um dos melhores trabalhos de todos os tempos. Esse foi Uzias. Cresceu os muros de Jerusalém. Uzias agora faz o quê? Reconstrói, deixa todas as muralhas, e olha que tem história esses muros de Jerusalém, viu? Mas Uzias consegue deixar os muros totalmente fortalecidos. Ninguém invadia aquele lugar. E aí chegou o ponto que Uzias deve ter parado, né? E deve ter olhado e falado assim: rapaz, negócio aqui que eu fiz, que eu fiz, né? Ficou maravilhoso. Criei um reinado fortalecido, um reinado poderoso, rico, uma política incrível. Todas as pessoas me admiram. Olha isso, todas as pessoas me admiram. E agora eu acho que, né? Eu sou o bambambam do negócio aqui. E o perigo começa a partir de agora. Porque enquanto Uzias buscava o Senhor, Deus fazia prosperar. Enquanto Uzias buscava o Senhor, Deus fazia prosperar. Mas isso acontece com todo mundo, viu? A gente começa bem. O problema é continuar bem. O problema é a constância daquilo, porque é próprio do homem crescer uma soberba dentro de si. E olha o que é que acontece agora com Uzias, né? Uzias agora ele vê que ele se fortaleceu. Agora ele vê que de repente ele não é mais dependente de Deus. Ele sentiu que ele armou toda a estrutura e agora aquela fortaleza toda protegia ela, mas mal sabia ele que o coração dele ele esqueceu de proteger. As muralhas para proteger o coração de Uzias estavam fragilizadas, e a soberba entrou no coração de Uzias quando ele viu aquilo outro. E isso acontece no nosso dia a dia, acontece no nosso meio. Um relacionamento começa muito bem no namoro, né? A gente começa muito bem, a gente faz de tudo, né? A gente leva para passear, a gente trata muito bem, leva para a praia aqui em Maceió. É bom porque aqui tem umas praias lindas, maravilhosas, né? Chega lá à noite, você fica lá tranquilo. Quando a nuvem cobre a lua, que a esposa pergunta o que é aquilo, né? No início do namoro, o que é que a gente responde, presbítero Edson? Está com vergonha da sua beleza, amor. Depois que casa, né? Parece que o controle agora assumiu, já conquistou, né? Não precisa mais, agora está conquistado. Aí quando acontece isso de novo, depois de casamento e muito tempo, o que é que muitos fazem? Não quem está aqui, tá? Todo mundo aqui trata as esposas muito bem. Mas se acontecer a mesma pergunta, ele fala assim: está vendo que vai chover, sua burra? A soberba já toma conta. Ministérios, quantos ministérios foram fundados igual a esse aqui? O pastor, em nome de Jesus, o casal pastoral nunca vai deixar que a soberba tome conta dos seus corações. Nunca vai deixar. Mas eu já vi muitos ministérios começar com intenção boa, pastor. Sabe, começaram o ministério com intenção boa, orando ali, pedindo a Deus. Enquanto busca, Deus faz prosperar. É maravilhoso começar aquela estrutura, oração, e aí o camarada, né, que está começando, recebe todo mundo, é um político, né? Recebe todo mundo de forma igual. Não importa se o cara chegou cheiroso, chegou fedorento, ele recebe da mesma forma.
Se é bonito, se é feio, ele recebe da mesma forma. Porque no início ele está com o coração dele realmente puro. Ele está com o coração dele realmente voltado para Deus. O problema é quando a igreja começa a crescer. O problema, pastor, é quando ele olha para a igreja e ele vê 100 adolescentes com o celular na mão. Sabe? Já viu a nova função da igreja hoje em dia? É o Media Gospel, né? O famoso Media Gospel. Tem até curso agora para mídia e tudo dentro das igrejas. Estão fazendo curso, né? Curso superior de Media Gospel. Aí o camarada fica lá, né? 200 jovens dentro da igreja. Você sabe tocar? Não. Sabe? Não. Então, Media Gospel. Já começa por aqui. Depois você vai para outras coisas, né? Aí é o Media Gospel. Aí o camarada fica lá, com o celular. E o pior de tudo, que o camarada, aqueles adolescentes, já viu os adolescentezinhos? Ele chega na cara da pessoa. O camarada está lá orando, chorando, a mulher está lá, né? Sentindo a presença de Deus. Daqui a pouco tem um camarada lá. E alguns adolescentes têm até o cabelo todo verde. Não sei, já viu? Os adolescentes agora estão tudo na moda, né? E aí quando ele abre o olho, o cara está assim, ó, na cara da pessoa com aquele negócio. O camarada abre o olho e leva 2 sustos, né? Primeiro que é o celular na cara. O segundo que ele não sabe se é um adolescente ou se é uma arara que está dentro da igreja, todo de verde. E eu fico imaginando as mulheres, né? Que as mulheres, para poder deixar postar uma foto, pastor, né? A minha tira 200 fotos para uma ficar boa. Você imagina agora os mídias lá tirando foto da espinha, do cravo, da madame que, né, a maquiagem ainda está, né, aparece as falhas. E tem alguns que ainda ligam a lanterna, acha pouco. Ainda liga a lanterna do celular para ficar. Alguém tem que chegar para esses adolescentes e falar: querido, tem um recurso chamado Zoom, né? Você pega lá e vai de longe. Não precisa você chegar na cara da pessoa. E outra coisa muito importante que a gente vê, além disso, tira atenção. Tira ou não tira? Porque quando uma vez eu fiquei constrangido uma vez. O camarada estava aqui, ó, a 2 centímetros da minha cara na igreja que eu fui visitar. Eu não sei se ele queria pegar o átomo da minha lágrima, não sei o que era. Eu sei que ele estava 2 centímetros com o telefone, pastor. E quando você abre o olho, sabe o que é que acontece? Você perdeu aquele momento com Deus. Te tirou da presença de Deus, né? Porque está ali, concentrado, aquela coisa toda. Então, mas tem um monte desses jovens da igreja, e não somos contra, tá, pessoal? Irmãos, não somos contra, pelo contrário, somos a favor de que os jovens sejam envolvidos. Mas, pastor, quando tem isso, significa que a igreja agora está grande. A igreja agora cresceu. A igreja agora está, né, poderosa. Aí o camarada olha para aquilo tudo e fala assim: fui eu quem fiz. Agora não foi mais Deus, foi ele quem fez. Agora, aquele Deus que ele buscava quando estava iniciando o projeto, agora ele parou de entender que foi. E aí começa a vir os grandes perigos, como acontece em grandes ministérios. Eu não estou falando de ministério que já começou com um propósito errado, não. Estou falando de coisas que começam com um propósito certo. Coisas que começam nas nossas vidas com um propósito certo. Quantas pessoas vai na igreja para pedir a Deus uma coisa e outra, e quando recebe, sai? Lá no Rio de Janeiro, eu congregava lá numa igreja lá na Ilha do Governador, e nós fizemos uma campanha na terça-feira, que era o culto que a gente orava pelos desempregados. Cheio de gente para receber, né? Chegava lá, os fila lá. Aí quando o pastor chamava lá na frente, todo mundo, vai aquela coisa toda. Aí o camarada vinha na próxima semana dar um testemunho. Ele chegava ali e falava assim: eu quero dar um testemunho que não foi orado aqui na igreja e Deus realmente abriu a porta de emprego para mim. Recebeu o primeiro salário, nem oferta deu. E virou as costas para Deus. Sabe por quê? Não precisa mais. Enquanto buscou o Senhor, Deus fez prosperar. Mas agora não precisa mais de Deus. Agora não precisa mais de Deus. E Uzias fez a mesma coisa. Se você não conhece a história de Uzias, Uzias foi queimar incenso no altar de incenso, que somente os sacerdotes podiam fazer isso. E estragou com todo o reinado e com tudo que Deus tinha colocado e dado nas suas mãos.
Tudo que Deus fez por Uzias, tudo que Deus colocou nas mãos de Uzias, tudo que Deus fez prosperar para Uzias, Uzias jogou por água abaixo, porque ele protegeu tudo, ganhou o mundo inteiro e perdeu a sua própria vida. Ficou leproso na hora, porque não tem conversa. Na hora, tentou dar uma de bonzão, tá? Tentou dar uma de bonzão, o sacerdote falando assim, mas não pode, isso não é para você, Uzias. Não é para você, Uzias, não entra aí, não faça isso. Quantas vezes a gente fala para as pessoas, olha, não adianta, se você não entender o que Deus tem para você, não adianta, não faça isso. E deram o recado, Uzias, não entre, Uzias, você não pode queimar incenso aí. Mas Uzias estava tão soberbo. Sabe aqueles caras, agora não dá nem mais a paz do Senhor para você. Porque trocou de carro, né? Enquanto estava naquele carro básico, né? Vai Senhor, vai Senhor! Trocou, agora está com carrão. A soberba entra no coração do homem, destrói, derruba, mata o homem. E Uzias fez isso. E quanto de nós, né, deixamos coisas entrarem em nossos corações que impede de ver a glória de Deus. Agora eu vou voltar para o texto. Foi só uma história de Uzias. Pra vocês entenderem o percurso básico que eu falei aqui do que aconteceu com Uzias. Por isso que no texto de Isaías capítulo 6, verso 1, começa: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vê a glória de Deus. Significa que precisa morrer algo para que a glória de Deus se manifeste. Eu não sei o que é que precisa morrer na gente, às vezes, sabe? Às vezes o orgulho precisa morrer, às vezes o pecado oculto precisa morrer dentro de nós, para a gente ver a glória de Deus. A dependência emocional, pessoas que dependem do outro emocionalmente, dependem da mãe, dependem do pai, depende do esposo emocionalmente, querido. A sua dependência tem que ser no Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Não é em ninguém. Que dependência emocional, coisa nenhuma. Tem pessoas que arrastam ainda, sabe o quê? Medo. O medo afastando você de Deus. Por quê? Eu tenho medo de... se eu fizer isso... Eu andava com um menino lá no Rio de Janeiro, que eu parei de andar com ele, é um amigo meu. Mas além de medo, ele era pessimista. Às vezes ele saía durante o dia. O Rio de Janeiro faz um sol para cada um, e ele saía com guarda-chuva. Mas vai levar guarda-chuva? Pode chover. Pessimista, medroso. As coisas nunca davam certo, sabe por quê? Porque tinha medo. Tem medo de se entregar para Deus. Se eu me entregar para Deus, o que meu pessoal vai pensar? O pessoal vai me ver com a mão levantada. O pessoal vai dizer vai ver que eu agora sou crente. Agora eu vou ser o Bíblia. Agora eu vou ter intimidade com Deus. Eu estou com medo disso. O diabo vai vir me perseguir se eu mergulhar e aceitar Jesus e tiver focado com Ele. Querido, não deixe o medo afastar você de Deus. Outra coisa, passado. Como diz o pastor Elvis, né? É forte! É forte! O passado afasta você de Deus. Porque as coisas que você passou lá atrás, o que fizeram com você, as injustiças que fizeram com você. Eu estou com um amigo aqui, Roberto Valentim. Se ele te contar o passado dele, você chora. Se ele te contar o que fizeram com ele, você chora. Ele não era nem para estar aqui, vivo. O que ele passou na história da vida dele não era nem para estar aqui. De repente não era nem para ter a oportunidade de estar dentro de uma igreja, ter aceitado Jesus, de tanta coisa que ele passou na vida dele. E quantos aqui carregam o passado? É porque no passado eu fiz isso. Porque no passado eu vivi assim, eu vivi assado. Porque no passado me maltrataram muito. Porque no passado... E aí fica com o passado nas costas. E cuidado com o passado, porque o passado traz a maldição hereditária para a sua vida, e você tem que quebrar isso. A Bíblia diz que quando a gente aceita o Senhor Jesus como Salvador, as coisas velhas, querido, é jogada para trás, e daqui para frente, eis que tudo se fez novo. Não é a metade, é tudo se faz novo. Tudo se faz novo. E às vezes a gente está com isso, e a gente precisa simplesmente entender
que o meu passado já foi, agora o meu presente está na mão do Senhor. Tem até um louvor que diz assim: eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. Eu já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. Apego às pessoas, autossuficiência, esse é perigoso. Eu sou autossuficiente. Não quero Jesus não. Eu sou autossuficiente. Vai à igreja de vez em quando, eu sou autossuficiente. Se vai arrumar um trabalho, não precisa orar porque é autossuficiente. Se vai fazer alguma coisa, não precisa agradecer porque é autossuficiente. Essa autossuficiência foi o que fez Uzias entrar no altar de incenso. Achar que ele não era mais dependente de Deus. Querido, nós somos totalmente dependentes de Deus. E se nós entendermos isso, nós vamos começar a ter 3 pontos, que agora eu vou chegar no texto que Isaías teve. A primeira coisa, quando Isaías chega lá, no ano que morreu o rei Uzias, que a glória de Deus se manifesta para Isaías, 3 coisas acontecem ali com ele naquele momento. A primeira, ele teve uma crise de identidade: quem sou, onde estou e com quem estou. Quem sou? Ele não culpou ninguém. Isaías não transferiu a culpa dele, o que estava acontecendo naquele reinado, para ninguém, mas ele olhou para dentro dele e falou: eu sou um homem de lábios impuros. Sabe o que significa isso, meu amigo? É reconhecer a fragilidade. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele entendeu que naquele momento faltava alguma coisa, sabe? Ele estava andando naquele momento com pessoas que fez com que ele, e eu sempre digo que passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo. Ele estava dormindo como morcego, estava dormindo de cabeça para baixo, meu querido. Quem eu sou? De repente você pode se perguntar hoje: quem eu sou? Isaías, ele olhou ali e falou assim: eu sou um homem de lábios impuros, Senhor. Eu sou um homem de impuros lábios. E quem sou eu? Porque os meus olhos viram o rei. Os meus olhos viram o rei. Aí depois vem a outra crise de identidade dele: onde estou? Aliás, como é o que sou e como sou. Que quando ele tem essa crise de identidade, ele fala assim: poxa, eu estou dentro de um reinado todo prostituído, poluído. Com quem a gente está andando? Com quem você está se relacionando? Com quem você está no seu dia a dia simplesmente se aconselhando? Ou de repente até mesmo fazendo as mesmas coisas? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando nós juntamos com pessoas que traz influências negativas, você, se não se policiar, a tendência de você ir por aquele caminho, ela é altíssima. Quando você vê, o diabo não faz as coisas assim supetão não, ele vai de fininho. Você acha que Uzias foi corrompido assim de um dia para a noite? Não, queridão. Você começa ali de boa, ela está de boa. Daqui a pouco, quando você vai ver, o cara está xingando, as pessoas ao seu redor ali xinga palavrão, daqui a pouco você está xingando palavrão também. As pessoas que estão ao seu redor tomam as biritas brabas lá, daqui a pouco você está tomando também. As pessoas que estão ao seu redor estão frequentando ambientes que não era para frequentar, quando você vai ver, você está lá também. As pessoas que estão ao seu redor não oram, você também não vai orar. As pessoas que você está ao seu redor não lê a Bíblia, você também não vai ler. As pessoas que estão ao seu redor não buscam a Deus, você também não vai buscar. É aquele cristão 007. E quando você vai ver, você está tendo essa crise de identidade. Onde estou? Onde estou? Estava no reinado totalmente pervertido. Mas depois Isaías fala assim: e com quem Isaías estava? Agora sim, Isaías estava diante do Senhor Deus Todo-Poderoso naquele momento. Ele entendeu: eu sou um homem de lábios impuros, eu ando no meio de um povo que não presta para nada, porque é um povo totalmente um povo incrédulo, um povo corrupto, um povo que se afastou de Deus. Mas eu estou agora vendo a Deus. A glória de Deus chegou na vida de Isaías. Quando o pecado se afasta, quando você pega aquilo que estava te incomodando, seja lá o que for, e que não está fazendo você, ou que está te afastando,
impedindo você de ter um relacionamento íntimo com Deus, a glória de Deus não se manifesta para você. É por isso que a gente vê, as coisas não acontecem, não sai do lugar, e você vai para lá, você vem para cá, faz isso, faz aquilo outro, né? Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Mas por quê? O emprego não vai, e as preocupações vêm, e a cabeça fica cheia, e daqui a pouco você fala assim, mas não está adiantando nada, eu estou indo para a igreja, mas não está adiantando nada, claro, porque a Bíblia, todos os textos que a glória de Deus se apresenta, é condicionado, meu amigo. Salmo 23. Tem um texto lá que diz que nada faltará, né? Mas se o Senhor for o seu pastor. Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000, lindo, né? Mas tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. É condicionado, meu querido. Não tem negócio de meio termo, não. É condicionado. Eu quero ir para o céu, quero me ser salvo. Jesus falou que você pode ser salvo, mas é condicionado. Se crer e for batizado, será salvo. Se não crer, será condenado. É condicionado. É condicionado. O Salmo 1 fala de prosperidade. Não fala lá? Será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, não é? Mas tem que estar o quê? Tem que estar conectado. Está lá. O Salmo 1 ele é muito bem claro. Bem-aventurado o que não anda segundo o caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É condicionado. A gente quer ter a unção de Deus, quer ter a glória de Deus na nossa vida, quer que Deus abra as portas, abra caminho, mas está achando que Deus vai fazer cair do céu. Não vai, quem caiu do céu foi o diabo. É condicionado. É condicionado, querido. Não tem jeito. Vai ser condicionado. Isaías naquele momento ali, ele entendeu. Quando o pecado saiu, a morte do rei Uzias, sabe o que significava ali? A retirada da transgressão, a saída, acabou. Aí o rei que todo mundo admirava, o rei que era o cara daquele reinado, ele morreu. O reinado fica agora meio que sem rei, meio que todo mundo triste, desolado. Aí Deus aparece no templo e fala assim: eu estou aqui, eu sou o rei dos reis, Senhor dos senhores. Encheu toda a casa, encheu de fumaça, a glória de Deus apareceu. Isaías viu e sentiu e entendeu. Porque quando você é de Deus, o Espírito Santo te acusa. Já viu isso? Já viu isso? Tenta ir para um lugar errado. Tenta fazer uma coisa errada. Foi por isso que Isaías acordou. Porque ele levou um choque. Ele falou: meu Deus, onde eu estou? A crise de identidade. Quem eu sou? Eu sou de Deus ou não sou? Eu tenho a marca da promessa ou não tenho? Foi essa crise de identidade que Isaías teve. Peraí, o que é que está acontecendo comigo? Eu não estava enxergando. Eu sou escolhido, eu sou de Deus. E eu estava falando já besteira aqui, já estava andando igual esse povo. E eu não sou isso, eu sou escolhido de Deus. Quando ele enxerga isso, quando ele olha para dentro dele, e ele entende, querido, que ele precisava, naquele momento, reconhecer coisas que precisavam ficar para trás, né? Coisas que precisavam ser eliminadas. A glória de Deus invadiu a vida de Isaías. E como quer invadir a minha vida, a sua vida hoje aqui? Como quer falar conosco hoje aqui? O toque do anjo restaurou Isaías. O toque do anjo fez Isaías entender que todas aquelas transgressões precisavam agora ser retiradas dele. E foi. Sabe por quê? Porque ele se permitiu.
Assim, eu não vou deixar o passado atrapalhar minha vida. Eu não vou deixar as coisas que estão atrás atrapalhar o meu futuro. Eu não vou deixar que Satanás entre na minha vida e destrua. Eu não vou deixar que a minha família fique desse jeito. Eu não vou deixar que as portas abre e fecha para mim toda hora. Que não é porta de Deus, que a porta de Deus não abre e fecha toda hora. As portas de Deus abrem, ela é uma porta que vai realmente trazer uma paz no seu coração, uma tranquilidade. Então é portas que às vezes não é de Deus. Sabe por quê? Porque a conexão não está ligada, está totalmente desligada, queridão. A sua autossuficiência que está comandando você. Quando você acorda que você não lembra de Deus, sua autossuficiência é que está comandando aquele seu dia, porque você não lembra de Deus. Isaías estava assim, ele acordava, deitava, né? Estava lá no meio daquela galera muito louca, né? Ali, todo mundo está de boa, está de boa. Ele não estava nem aí porque estava acontecendo. A autossuficiência. Mas a autossuficiência, ela é muito perigosa, porque ela pode simplesmente fazer com que a sua vida seja uma vida destruída, seja uma vida fora dos propósitos de Deus. Isso é muito perigoso. Então Isaías naquele momento teve clareza, teve identidade, ele teve propósito e principalmente ele teve a disposição, porque é isso que Deus faz. Quem é tocado por Deus, querido, vê a glória dele, sente a glória dele e se conecta com a glória de Deus. Quem é tocado por Deus sente tudo isso. Talvez Uzias precisava, né? Naquele momento ali, Uzias, que já estava afastado, já estava conduzindo o reinado, quem estava conduzindo mais era o filho dele, não estava mais fazendo mais nada, estava lá tendo que ser afastado porque estava leproso. Ele precisava morrer. E quando ele morre, Deus se revela. Olha só. Quando o pecado morre, Deus se revela. Quando a gente deixa determinadas coisas que atrapalham a gente a estar perto de Deus, Deus faz o quê? Se revela. Quando a gente se despede do meu eu, né? Tem até um louvor que fala isso, dois louvores que falam sobre orgulho. Primeiro, o orgulho tirou o homem da onde? Do jardim. Tirou o homem do jardim. E o outro fala do meu eu e do meu orgulho. Porque o meu eu e o meu orgulho é perigoso, querido. Não deixe dominar você. Não deixe que as coisas lá de trás simplesmente paralisem sua vida, paralisem você. Seja hoje transformado pelo Espírito de Deus. Eu não sei qual é o seu Uzias hoje, para falar a verdade. Eu não sei qual é o seu Uzias. Eu não sei se o seu Uzias é orgulho. Mas eu queria que você olhasse para dentro de você e de repente pensasse qual é o seu Uzias. Eu não sei se o seu Uzias é um pecado oculto. Eu não sei se o seu Uzias é uma dependência emocional. Eu não sei se o seu Uzias é o medo. Eu não sei se o seu Uzias é o teu passado. Eu não sei se o seu Uzias são as feridas que veio caminhando com você durante muito tempo. Eu não sei se o Uzias que está na sua vida é uma idolatria. Eu não sei se o Uzias que está na sua vida é um apego às pessoas. Eu não sei se o Uzias que está na sua vida é uma autossuficiência. Mas faz isso agora. Olha para dentro de você e veja qual é o que está te afastando de você ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida de forma poderosíssima. Porque é isso que Deus quer. E no final, Deus ele faz uma pergunta. Você vê como Deus é educado, né? Deus é muito educado. É muito educado. Ele se manifestou, né? Ele poderia chegar e falar assim: Isaías, quero você aqui, cara. Vem para cá, vamos lá, vamos junto aqui. Agora você vai trabalhar, Isaías. Não, Deus ele é muito educado. Ele chega para Isaías e fala assim: Isaías, quem há de ir por mim? Ele faz uma pergunta. Olha a educação de Deus. Hoje eu digo uma coisa para você, querido.
Deus está buscando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele está buscando esse tipo de pessoa. Ele quer esse tipo de soldado. Ele quer esse tipo de pessoa que não tem com quem se vergonhar. Pessoas que levantam as mãos e falam que é dele. Pessoas que levantam as mãos e oram. Pessoas que levantam as mãos e curam. Pessoas que levantam as mãos e sentem a presença de Deus na sua vida. Essas pessoas são as pessoas que Deus está chamando, tirando a dureza do coração. Porque muitos ficam com o coração duro, não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem sentir a graça que Deus se manifesta de uma forma maravilhosa. Sabe por quê? Porque está fechado. O diabo comete tantas armadilhas para endurecer o teu coração, para você não dar um passo para entender que Deus é o que você simplesmente precisa para preencher o seu vazio, as suas preocupações, as suas decisões, as tomadas que você tem daqui para frente. Quando você tem essa conexão com Deus, fica tudo mais leve. Fica tudo mais leve. Fica tudo mais gostoso. Sabe? Fica tudo mais gostoso. E aí Deus faz essa pergunta lá: quem há de ir por mim? A quem enviarei? E olha o que aqui Isaías faz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus hoje está perguntando para você nessa noite. Deus hoje está perguntando para você. De repente você teve aqui, hoje, você que chegou aqui, de repente você teve uma crise de identidade. Quem eu sou? Onde estou? Com quem estou? De repente você teve uma crise de identidade, de tudo isso que nós falamos aqui e outras coisas mais. De repente alguma coisa pode ter conectado com você. E se conectou é porque Deus está falando com você. Se conectou, se teve algo que você olhou para você e falou assim: nossa, é isso aqui que me atrapalha. Isso aqui realmente me persegue até hoje. Sabe o que significa? Que Deus está falando com você nessa noite, que você pode hoje ver a glória dele na sua vida. Deus é educado. Deus é educado, Ele fala para você. Ele fala com educação: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Não importa, se creres, verás a glória de Deus. E de repente isso que você está sentindo, esse sentimento, que apontou dentro de você, pode ser Deus falando assim: querido filho, querida filha, eu quero você 100%. Não quero você 80%. Não quero você 50%. Eu quero você 100%. Eu quero te usar. Eu quero fazer de você alguém, uma pessoa que vai refletir a minha imagem. Eu quero fazer de você alguém que vai estar sempre leve, que vai estar levantando as mãos e profetizando sobre a vida de pessoas. Eu quero levantar você para ministérios que você nem imagina, mas que você vai fazer a diferença. Por isso eu te quero 100%. Eu quero levantar você para fazer parte de um povo abençoado por Deus, que vai guerrear e ajudar a despovoar o inferno, que vai ajudar essa igreja aqui a ficar pequena, porque são pessoas que Deus quer levantar, sabe? Para guerrear juntos, para fazer: vamos juntos, vamos nessa. Vamos realmente fazer acontecer. Vamos realmente fazer com que a glória de Deus se manifeste nesse lugar. Que pessoas entrem aqui, sejam batizadas com o Espírito Santo. Que pessoas entrem aqui, sejam batizadas nas águas. Que pessoas entrem aqui, sejam curadas. Que pessoas entrem aqui e se manifeste a glória de Deus sobre a vida delas. Deus está levantando e quer levantar pessoas desse jeito, dessa forma. E pode estar hoje falando ao seu coração. Eu quero que você fique de pé. Quero que você coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Porque Deus hoje quer manifestar a glória dele sobre a sua vida. Eu vou chamar o casal pastoral aqui à frente. Pastor, a pastora.
para ficar aqui à frente. Vou pedir ao pastor autorização para usar o altar. Você continua com seus olhos fechados, querido. Porque Deus, Ele quer te tratar hoje, Ele quer te fazer algo diferente, Ele quer te colocar, sabe, como cabeça e não como cauda. Acabou aquela era ou aquela época que você viveu na sua vida sendo menosprezado. Acabou aquela época que você viveu ainda arrastando o seu passado com você. Acabou a época do seu orgulho. Acabou a época do seu autossuficiência. Acabou. Deus hoje quer fazer algo incrível na sua vida, porque Ele quer se manifestar de forma poderosa. E nós aqui na frente, nós vamos estar com um casal pastoral, fazendo o quê? Ungindo aquelas pessoas que querem. Sabe o que aconteceu com o anjo? O anjo chegou lá com Atenaz, tocou nos lábios de Isaías, justamente onde era o